Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2013. Estamos juntos há 325 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 18 a 20 do livro de Gênesis. O contexto da leitura de hoje é que no capítulo 16, depois de já esperarem muito e até, de certa forma, falharem na fé, achando que Deus não cumpriria sua promessa, Abrão e Sarai resolvem ter um descendente por força humana e, usando a serva de Sarai, de nome Agar, geram um descendente que recebeu o nome de Ismael. No entanto, no capítulo 17, Deus apareceu a Abrão e falou: não vai ser este o descendente que eu vou abençoar. Ele vai ter a sua bênção, o seu quinhão de bênção, mas eu vou fazer de você uma numerosa nação através de um filho que você vai gerar com a sua esposa. E esse filho vai se chamar Isaque. E Abrão recebe, além disso, 3 garantias de Deus. Ele tem o seu nome mudado para Abraão, que quer dizer pai de multidões. O nome da sua esposa é mudado de Sarai para Sara, embora pareça não haver muita mudança de significado nesse nome, a questão maior é que ela também tem agora uma nova perspectiva de vida, e eles também recebem o sinal da circuncisão, um selo que vai marcar que Deus tem um pacto com Abraão e a sua descendência. E Abraão então crê e circuncida a si mesmo, ao seu filho Ismael, que a essas alturas já tinha 13 anos de idade, e a todos os servos da sua casa. E na sequência, no capítulo 18, que começamos a ler hoje, Abraão está na porta da sua tenda, nos carvalhais de Manre. Esse lugar, esses carvalhos e essa região aqui são específicas, porque são sempre o ponto para o qual Abraão retorna toda vez que ele precisa se apropriar das promessas de Deus. Esse é o lugar em que ele entrou ali em contato com Deus, onde ele adorou a Deus. Esse é um lugar muito significativo na vida de Abraão. E lá está Abraão, na entrada da sua tenda, quando Deus lhe aparece. São 2 anjos que estão acompanhando o Senhor Deus, e é uma manifestação aqui pré-encarnada, né, do próprio Deus. E Abraão trata logo de recebê-los com honrarias e de preparar todo um banquete para aqueles homens e para o Senhor. E nesse contexto, Deus fala a Abraão que vai lhe dar um herdeiro de Sara. E é interessante que Sara está ouvindo a conversa do lado de dentro da tenda e se ri, porque diz, né? Depois de velha e velho também o meu Senhor, será que eu ainda terei prazer? Será que eu vou ser capaz de conceber? E Deus ainda vai falar a ela: por que Sara está rindo? Será que existe para Deus alguma coisa difícil demais? Não é? Daqui a 1 ano você vai ter um filho. E então, na companhia dos 2 anjos, Deus sai dali da presença de Abraão nos carvalhais de Manre e vai se dirigindo a Sodoma e Gomorra, aquela cidade onde o sobrinho de Abraão, Ló, tinha estabelecido o seu acampamento, porque o pecado naquela cidade é muito grande. E Deus então diz assim, conversando com os demais companheiros dele, no verso 17 do capítulo 18: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que ele certamente será uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A pergunta é: conto ou não conto para Abraão que estamos saindo daqui para ir investigar a situação de Sodoma e Gomorra? Há 2 coisas em perspectiva aqui. Primeiro, porque o sobrinho de Abraão estava lá em Sodoma, e se a cidade de Sodoma fosse destruída, Ló pereceria junto com ela. Mas há um ponto ainda mais importante aqui. É importante demais que Abraão saiba que o Deus com quem ele tem um pacto é um Deus de justiça, que pune o pecado. Abraão foi escolhido para que ele e os seus descendentes temam a Deus. E é importante que Abraão tenha essa compreensão de que Deus julga e de que Deus visita a humanidade em julgamento, para que com isso, no santo temor do Senhor, ele instrua a sua família a viver em reverência, em santidade e em piedade. Então Deus conta a Abraão o que está para acontecer. E os 2 anjos partem em direção a Sodoma e o próprio Deus pré-encarnado ali fica na companhia de Abraão e nesse momento intercedendo um pouco em favor, sem dúvida alguma, do seu sobrinho Ló, que está naquela cidade, mas também intercedendo em favor da humanidade como um todo e questionando: será que, havendo justos lá, o Senhor destruiria os justos com os ímpios?
Abraão intercede pela cidade de Sodoma e chega a obter de Deus, depois de muita intercessão, a promessa de que se houvesse 10 justos naquela cidade, Deus não a destruiria. O argumento de Abraão é o do verso 25. Longe de ti o de fazeres tal coisa, de matares o justo com o ímpio. Deus atende à intercessão de Abraão. Só que, quando os anjos chegam à cidade de Sodoma, diz o capítulo 19, verso 1, Ló está assentado na entrada da cidade. Há aqui um claro contraste entre Ló e Abraão. Ló está na porta da cidade de Sodoma. Abraão está na porta da tenda nos carvalhais de Manre. Abraão está no lugar onde Deus está abençoando. E Ló escolheu uma vida urbana, escolheu uma vida cosmopolita, escolheu uma vida cercada de mais comodidade, mas num lugar marcado de pecadores contra o Senhor. É fato que é bem possível que Ló, estando assentado à entrada da cidade, tenha mostrado preocupação cívica, preocupação com a boa justiça dentro da cidade de Sodoma, e até tudo nos faz entender que ele estava sozinho ali, o que sugere para nós então que Ló estava meio que isolado nessa preocupação com a vida ética da cidade. Mas ainda assim ele estava lá. E aí então, quando os anjos o visitam, ele também toma algumas atitudes de boa recepção, de hospitalidade, oferece um banquete àqueles anjos. No entanto, o fato de estar comprometido naquele contexto de pecado o leva a uma situação em que parece que ele não tem uma saída aceitável. Os homens da cidade batem na porta de Ló e dizem que é para trazer os anjos para fora. E até então os anjos são tratados como homens, possivelmente nem mesmo o próprio Ló sabia que se tratavam de anjos. E então eles querem abusar daqueles dois homens. E Ló fica naquela sinuca em que ele chega com piedade, com boas intenções, a propor algo terrível, que é oferecer as suas filhas virgens para que fossem violadas por aqueles homens. O fato de Ló estar transigindo com o contexto de pecado acabou colocando o próprio Ló nessa situação em que não havia uma solução que lhes fosse aceitável. E com urgência e com poder, os anjos retiram a Ló dali e cegam as pessoas que estavam tentando abusar deles e falam, vamos embora daqui, vamos logo. Mas Ló ainda tem alguma demora, alguma morosidade, aparentemente ele está com medo, ele se sentia de certa forma seguro e cômodo dentro da cidade de Sodoma. E por misericórdia os anjos o agarram dali e o tiram à força. Ló não consegue convencer os genros, que acham que ele estava brincando com isso, e vem apenas a esposa e as filhas de Ló sendo arrastadas. E recebem a ordem clara de se apressar e de fugir, porque Deus está mandando o seu juízo. E nesse momento, quando Deus está julgando a cidade, a esposa de Ló olha para trás. E essa atitude deve ter simbolizado claramente aqui uma certa saudade, uma certa pena de estar perdendo tudo aquilo que tanto se valorizava equivocadamente. E Deus em juízo então transforma aquela mulher, cujo nome nem mesmo foi preservado, numa estátua de sal. Isso tudo é uma lição muito clara do juízo de Deus contra o pecado. O povo de Israel estaria entrando no Egito. Os primeiros leitores deste livro estariam entrando no Egito e vendo Deus julgar nações que estavam se enchendo, na medida da sua iniquidade, de culpa e de pecado diante de Deus. E Deus haveria de julgar aquelas nações. Isso aqui também deveria ser considerado pelos primeiros leitores deste livro. E aí então você percebe que Ló, que tanto esteve próspero num primeiro momento, agora acaba isolado numa caverna, com as filhas, cujos nomes também não foram preservados, num certo sinal de desprezo em relação a elas, tendo que estabelecer subterfúgios para não perder a linhagem do pai. Mas elas agem sem mencionar Deus, sem recorrer a Deus. Ló não procura o tio, e nada disso acontece. Ló acaba isolado, Ló acaba temeroso de estar na companhia de outras pessoas em outras cidades. Ele acaba numa caverna e engravidando as próprias filhas, que decidem agir, segundo diz o verso 31, segundo o costume de toda a terra, preservando uma descendência. E assim então nós vemos um desfecho triste da história de Ló por conta da escolha que ele havia feito. Isso também era um alerta muito sério para os israelitas e para nós também hoje. A história prossegue com Abraão, que agora vai peregrinar em outras terras. E, indo para outras terras, passa por uma região em Gerar, aqui, onde o rei chamado Abimeleque novamente tem interesse na esposa de Abraão, Sara.
ela já era uma mulher de 90 anos de idade e presumivelmente ainda preservava muitos dos seus atributos de beleza, preservada por Deus. No entanto, o que parece estar mais em perspectiva aqui é que o rei gostaria de estabelecer alianças políticas e de se fortalecer mediante o casamento. E acontece a mesma coisa que já havia acontecido no Egito, e Abraão mais uma vez fracassa porque orienta a esposa a responder que é sua irmã. Nós temos que olhar para tudo isso com os olhos corretos e entender que mesmo um homem que foi corajoso a ponto de guerrear contra 318, aquele que creu e circuncidou os seus filhos, aquele que fez tantas coisas importantes e tantas atitudes de fé até aqui, ainda é alguém de carne e osso e que fraqueja. Mas Deus, em sua soberania, não vai permitir que as coisas sejam estragadas pelas fraquezas do patriarca. A situação de Sara é tal que dentro de pouco tempo ela vai ficar grávida. A promessa que foi feita no capítulo 18 é que Isaac nasceria dali 1 ano. E nesse meio de tempo aconteceu o episódio de Sodoma e Gomorra, mas ela ainda não está grávida. E se nesse exato momento ela fosse levada para ser desposada por Abimeleque, todo o plano de Deus estaria sendo mais uma vez colocado por água abaixo. Logicamente, Deus não vai permitir que isso aconteça. E apesar da própria fraqueza de Abraão, Deus age e manda avisos, e mais uma vez, Abraão vai sair enriquecido, vai sair honrado, apesar de suas fraquezas, porque ele conta com a proteção de Deus. E esse capítulo 20, portanto, nos mostra que não é por mérito, mas é por graça, é pela eleição divina, é por Deus escolher quem Ele bem entende de maneira soberana e abençoar essas pessoas, que devem reagir com fé, mas que sempre terão, vez ou outra, ocasião de explicitar as suas imperfeições. Mas Deus é perfeito e o seu plano será conduzido. E de maneira semelhante ao que ocorreu no Egito, aqui Deus preserva a família da aliança, Deus cura, inclusive, as mulheres da corte de Abimeleque, do reino de Abimeleque, porque as havia ferido com esterilidade, para que ficasse claro que Abimeleque estava tentando, ainda que inconscientemente, de maneira inocente, mas que ele estava tentando atrapalhar o plano de Deus. Nós terminamos o capítulo 20 com essa proteção de Deus, que deixa, de certa forma, aqui uma ironia estabelecida. As mulheres de Abimeleque voltam a se tornar férteis depois da passagem de Abraão e Sara por lá. Depois que Abimeleque enriquece mais uma vez ao patriarca. Depois que aqueles que estão habitando a terra de Canaã pagam tributos àquele que é o escolhido de Deus. Depois que o próprio Abimeleque vai dizer que toda a terra está adiante de Abraão, no verso 15, para ele escolher o que ele quiser. Isso é bastante simbólico, porque mais para frente toda a terra de Canaã estaria à disposição dos descendentes de Abraão. Mas nós terminamos esse capítulo com as mulheres de Abimeleque recebendo cura da esterilidade. E Sara ainda não está grávida. E é isso que vai acontecer agora no capítulo 21. Primeiro são curadas as mulheres que pertenciam ao povo por onde Abraão peregrinou, e agora é curada, ou melhor dizendo, recebe a bênção da concepção Sara, a mulher de Abraão. Finalmente se cumpre aqui a promessa. São 25 anos de espera. Abraão saiu de Harã com 75 anos de idade e agora está se aproximando dos 100 anos. Ele circuncidou seu filho e a si mesmo com 99. E é só agora que a matriarca vai conceber um filho que vai lhe dar motivo de riso, e por isso mesmo terá o nome de Isaac. Essa é a história que leremos amanhã, se Deus nos permitir. A gente se encontra aqui para ver o que acontece. Bom estudo para você e até lá.